O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de ontem. Para que nós bem possamos compreender, temos que ter em mente o Evangelho de ontem. E aí nós iremos compreender que Deus vem cuidando do seu povo de uma maneira pedagógica. Primeiramente, Deus, ensinou o seu povo as prescrições rituais. Então, é verdade que no Antigo Testamento existiam muitas prescrições rituais externas, exteriores, e elas eram boas, e elas eram necessárias, mas elas eram boas e necessárias naquele caminho pedagógico. Por exemplo, quando uma criança quer colocar o dedinho na tomada, e o papai ou a mamãe dizem: não faça isso, não faça isso, e põe aquela carinha meio feia para a criança, para que ela perceba que aquilo é mal, que ela não deve colocar ali. Não adianta o pai ou a mãe quererem dizer para a criança que ali ela vai sofrer uma descarga elétrica, que vai lhe fazer mal, porque ela não vai compreender. Quando uma criança, ela quer comer doce o tempo todo, por exemplo, e aí, na refeição, ela quer balinha, e o pai diz: não, vai comer brócolis, não, vai comer girimum, abóbora, não, vai comer verdura, vai comer fruta, vai comer arroz, vai comer a papinha. Não adianta aqui falar do valor nutricional do alimento, porque a criança não vai compreender. O pai, a mãe vai dizer assim: não, você não vai comer, isso aqui depois, e só um pouquinho. Agora, quando a criança cresce e se torna um adulto, um rapazinho, aí o pai e a mãe já começam a explicar: olhe, você quer ficar forte, você quer ficar inteligente, isso aqui é bom, isso aqui fará você forte, vai fazer você bonito, vai fazer você bonita. Aí a criança já compreende que existe um valor, e quando ele fica adulto, aí pode até explicar, com seus 16, 17, 18 anos, falar de todo o valor nutricional daquele alimento, e que ele deve ser preferido. Pois bem, assim foi Deus
com o seu povo. Deus começou com as prescrições exteriores. Vocês lembram, eu espero que vocês lembrem, no evangelho de ontem, que os fariseus começaram a criticar os apóstolos, porque, diz aqui, Marcos capítulo 7, versículo 1, eles viam, versículo 2, eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. E aí o evangelista diz: com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Então eles estavam criticando. Por quê? Porque os discípulos de Jesus não estavam seguindo aquelas prescrições. E Jesus viu, ouviu aquela crítica, mas viu o coração deles e disse, versículo 6: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isto é, eles, os fariseus, eles obedeciam aquelas prescrições exteriores, mas o coração deles continuavam imundos. Eles purificavam as jarras, os copos e os pratos, mas eles não se purificavam interiormente. Então Jesus diz: este culto que vocês me prestam, está citando Isaías, é vão. Marcos capítulo 7, de nada adianta, capítulo 7, versículo 7, de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Meus irmãos, esta palavra de nosso Senhor, e que Ele vai continuar o mesmo raciocínio no evangelho de hoje, ela é muito adequada para nós, porque existe uma tentação em nós de viver a religião como uma realidade meramente exterior. Isto é, você vem à missa, mas você vem de corpo presente, você não vem com o seu espírito, você não vem com o seu coração, você não vem para se unir ao sacrifício de Cristo e ter um coração semelhante ao dele. Você acha que pelo simples fato de estar aqui, ou de ligar a televisão, a internet e acompanhar, isso faz de você católico? Porque você vai à missa, você sabe o catecismo, isto é, você sabe os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, os mandamentos da igreja, você sabe a lei moral da igreja, você conhece, você sabe rezar o terço, e até você reza todos os dias, e tudo isso é bom, tá? É muito bom que você venha à missa, é muito bom que você reze o texto todos os dias, é muito bom que você saiba bem a doutrina cristã, o catecismo, você sabe os mandamentos, você sabe os sacramentos, você sabe os mandamentos da igreja, você se abstém de carne às sextas-feiras, você devolve o dízimo, ok, mas se tudo isso você fizer desejando servir a Deus e desejando que, assim como exteriormente você é obediente, você também quer ser obediente interiormente, ótimo, este é o caminho. Mas se você acha que a sua religião é meramente exterior, é meramente regida por atitudes exteriores, isto é, você faz tudo isso, mas no dia a dia, quando você vai à igreja, mas quando você sai da igreja, você é um demônio, você é o Satanás, você é o diabo. Em casa você é rancoroso, mal educada, você não serve,
Isto é, o que você faz com mau humor. Quando seus pais pedem uma ajuda a você, você não faz, ou quando faz de cara feia, mas com o terço na mão. Com um crucifixo que pende até o pescoço. Mas na prática da vida, o seu coração está muito diferente daquele a quem você traz representado no crucifixo pendurado no seu peito. Você, como diz aqui o evangelho de hoje, diz aqui que Jesus diz: as más intenções saem, o que é mal, sai do coração do homem. Isto é, vem de dentro, que são o quê? As más intenções, as imoralidades, os roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, língua grande, calúnia, fofoca, mentira, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Não é o que entra. É claro que nosso Senhor não estava dizendo: isso mesmo, apóstolos, isso mesmo, discípulos, comam sem lavar as mãos. Isto mesmo, discípulos, usem copos, pratos e jarras sem lavar. Não é isso que nosso Senhor está dizendo. O que Ele está dizendo é que a precedência está o quê? Em purificar o interior. Porque de que me adianta lavar as mãos para tomar o alimento, para ser fiel a uma prescrição externa que diz que eu deveria lavar as mãos antes de tomar uma refeição? Se as prescrições internas, isto é, se aquela prescrição externa deveria representar, deveria me lembrar o quê? O desejo de purificar o meu coração. Porque senão, de nada me adiantará purificar as mãos. E Jesus, Ele dá um exemplo, né? Como eu falei que o evangelho de ontem e hoje estão intimamente ligados. Ele diz: olhe, a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, versículo 9 do evangelho de ontem, vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. E o que é que eles faziam? Eles pegavam um costume humano que dizia assim: olha, mas se você, aquilo que você daria aos seus pais, se você doar ao templo, é corbã. E aí você pode deixar os seus pais morrerem, não precisa cuidar deles. Faça a sua obra exterior, a sua prática de dar aquela oferta ao templo, está tudo bem. E Jesus diz: isso agrada a Deus? Você deixar de obedecer os mandamentos de Deus, não amar os seus pais e se apegar simplesmente a uma prática exterior, achando que com isso você anula os mandamentos? Então percebe, meus irmãos, que embora a nossa religião, embora o cristianismo, a religião católica, ela tenha toda uma prática exterior, e tudo isso é muito bom. Você pode ver, nós nos ajoelhamos diante do Santíssimo Sacramento, nós nos ajoelhamos na hora da consagração, nós, quando passamos diante de uma igreja católica, nós traçamos o sinal da cruz sobre nós, porque nós sabemos que o nosso Senhor está lá, que ali há uma presença física do nosso Deus. Nós carregamos o nosso terço, nós carregamos a medalha milagrosa de Nossa Senhora, nós carregamos o nosso escapulário, e tudo isso é muito bom, mas será apenas uma superstição ou um símbolo inócuo, sem efeito nenhum, se ele for meramente exterior. Se não houver um desejo sincero de me configurar interiormente àquela prática exterior, aquele símbolo que eu carrego. Então é isso que Jesus está dizendo. Ora, no ambiente
judaico, existiam várias prescrições exteriores, isto é, se você toca no sangue, ou se você toca numa mulher que está contaminada pelo sangue, você se torna impuro. Lembra do evangelho da hemorroíça, daquela mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue? Ela era impura, segundo a mentalidade judaica. Ela era impura. E se alguém tocasse nela, ou ela tocasse em alguém, aquela pessoa se tornava impura também. Era essa a mentalidade. E se ela tocasse em um alimento, aquele alimento seria impuro. E existiam alguns alimentos impuros em si. Por exemplo, o judeu que não come porco, animal de casco fendido, porque é impuro. Vem Jesus e purifica todos os alimentos, dizendo o quê? O que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, vai para o estômago e desce para a fossa. O que torna o homem impuro é o que sai do seu coração. E aí todas aquelas realidades por ele descritas. Meus irmãos, o que então, de uma maneira, vamos aqui tentar aqui pegar apenas um ponto, depois de tudo isso que foi dito, e aprofundar um pouquinho mais. O que é que isso nos ensina? Que nós precisamos colocar o nosso coração e a nossa alma em tudo aquilo que nós fazemos. Então, se você vem à missa, você precisa participar dessa missa com toda a devoção. E devoção aqui não significa necessariamente sentimento, mas o empenho da sua alma, o empenho do seu coração para agradar a Deus, participando desta missa, ouvir com toda atenção a palavra de Deus, adorar com todo o seu coração, a sua mente e até mesmo, se possível for, os seus afetos, adorar nosso Senhor na Eucaristia. Quando você reza o seu terço, não apenas rezar com a boca, você sabe que é muito fácil fazer as orações mecanicamente, inclusive as orações não escritas, isto é, você é capaz de fazer uma oração, entre aspas, espontânea, de uma maneira mecânica, sem nem prestar atenção, sem nem se colocar naquilo que você está pedindo. Mecanicamente você, Senhor, abençoa minha família, Senhor, abençoa minha vida, me ajuda a ser santo, sim, Senhor, me livra de todos os males, me ajuda, Senhor, a não pecar. São palavras orantes, mas nas quais você não colocou o seu coração. Então percebe que essa oração não santifica. E quando já é uma oração decorada, aí piorou. Se você não coloca o seu coração em cada Pai Nosso e em cada Ave Maria que você reza, contemplando os mistérios daquele terço, pedindo a Nossa Senhora a graça dela ensinar você a bem rezar o Santo Terço, pedindo a Nossa Senhora que você cresça em amor a Nosso Senhor e a ela, em ódio ao pecado e ao diabo, a sua oração será sempre inócua, não terá um efeito na sua alma. Então você fará várias novenas, mas sem muito fruto espiritual. Embora você esteja em estado de graça, você não está em pecado, você está fazendo aquela novena, você está participando da missa, você está rezando o seu terço em estado de graça, mas com o coração frio, com o coração indiferente. Você está apenas apegado exteriormente àquela prática. Então você precisa, repito, colocar o seu coração, Ele ver o nosso coração, que Ele não diga a nosso respeito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja que palavra triste. Veja que palavra triste de o Senhor dizer de um sacerdote que é capaz de celebrar a Santa Missa longe de Deus. Por quê? Porque está em pecado? Não necessariamente. Ele pode estar em estado de graça, mas rezar
no automático, sem colocar o seu coração, sem existencialmente se oferecer a nosso Senhor, se oferecer juntamente com nosso Senhor, quando Ele diz: isto é o meu corpo. Ele pode ajoelhar, porque está escrito lá na rubrica: agora é hora de ajoelhar, e ele ajoelha. Ele pode juntar as mãos e fazer a inclinação da cabeça, porque a rubrica diz: agora é hora de inclinar a cabeça, e ele inclina a cabeça, como aquele bonequinho, sabe aquele assim que fica assim? Pois é, ele inclina a cabeça, mas aquilo não é adoração, aquilo não é piedade, aquela genuflexão não é adoração, não é piedade. Então você se ajoelha porque todo mundo se ajoelhou, e você se levanta porque todo mundo se levantou, e você pode até mesmo entrar na fila da comunhão, porque você diz: não, eu não estou em estado de, eu não estou em pecado mortal, e você entra na fila da comunhão, e você abre a boca, porque o padre está ali e diz: corpo de Cristo. Você abre a boca, recebe a Eucaristia, mas olha, de uma maneira mecânica, você recebe a Eucaristia, mas você não faz comunhão. Entende, meus santos? Este povo me honra com os lábios, este povo tem uma prática religiosa exterior, este povo está muito preocupado em cumprir as regras exteriores, mas o que agrada a Deus, ou o que desagrada a Deus, é o que sai do nosso coração. Peçamos, meus santos, a Virgem Maria, mestra nesta arte, que nós também aprendamos dela a servir, amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.